Vamos falar agora sobre a PEC, que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse querer pautar no ano que vem, e determina um mandato fixo, né, de 8 anos para ministros do Supremo Tribunal Federal, também direito à recondução. O texto está parado no Senado porque aguarda uma definição de relatoria na Comissão de Constituição e Justiça. A proposta, se o presidente demorar para indicar o ministro no STF, por essa proposta, os senadores é que farão a escolha. Pacheco declarou também que pretende discutir no ano que vem o fim da reeleição para cargos eletivos. Sobre esse assunto, vamos falar aqui com o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, o Gustavo Sampaio, que está aqui conosco. O Thales participa também dessa conversa. Já a gente vai falar também sobre a indicação do Flávio Dino e, inclusive, tem uma palavra, uma entrevista exclusiva que o Kennedy Alencar, nosso colega, fez com o ministro Gilmar Mendes. Mas antes te pergunto, professor, aliás, primeiro desejo uma boa tarde para o senhor e pergunto qual que é a tua avaliação dessa movimentação aí do Senado, em especial do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Tá no mudo, professor, eu acho. Tá bem. Agora As sim. questões aqui da tecnologia. Boa tarde, Diego, boa tarde, Thales, e a todos os amigos do UOL News. Note, o presidente do Senado, ele está tirando da gaveta ideias antigas, que já tramitavam dentro do Senado. Vamos lembrar que o próprio atual ministro da Justiça, Flávio Dino, indicado ao Supremo Tribunal Federal, ele já defendia a adoção de mandato no Supremo Tribunal Federal e o fim da vitaliciedade. E essa, Diego e Thales, é uma discussão mundial, porque nós aqui no Brasil adotamos o modelo norte-americano de uma Suprema Corte vitalícia, embora nos Estados Unidos nem todos os juízes sejam vitalícios. Nós adotamos, ao longo de toda a nossa história republicana no Brasil, desde que Rui Barbosa, lá nos primórdios da República, na derrubada do Império, adotou esse modelo estadunidense, fixou-se por aqui o sistema de vitaliciedade da magistratura, o juiz é vitalício. Da primeira instância à Suprema Corte, passando pelos tribunais de apelação, passando pelos tribunais superiores, exceto na Justiça Eleitoral. Dessa maneira, Diego, como o Supremo Tribunal Federal, nos últimos 30 anos de história, ele sofreu uma espécie de hipertrofia institucional, ele ficou empoderado, ganhou muitas competências que ele não tinha antes. Eu diria a vocês que hoje o Supremo Tribunal Federal no Brasil reúne consigo muito mais competências do que a Suprema Corte americana nos Estados Unidos da América. E, além disso, o Supremo Tribunal se incluiu num ambiente de uma militância política, de certa forma, né, com muitas posturas ativistas em relação a pronunciamentos que seriam tipicamente do legislador. Isso gerou o que nos Estados Unidos, Diego, se chama de efeito backlash, que é uma resposta do legislador ao Poder Judiciário. E aí, no pacote dessas mudanças, veio a ideia de mandato. Agora, em países, alguns do mundo, o mandato é utilizado. Na Europa, por exemplo, eu cito aqui a Alemanha. A Alemanha tem uma Corte Constitucional que é uma referência mundial em matéria de direitos humanos, criada pela Lei Fundamental de Bonn, em 1951, exatamente para guarnecer a autoridade da Constituição. E por lá, o ministro da Corte Constitucional tem mandato de 12 anos. Não é vitalício. Então, nesse pacote de reações legislativas no Brasil ao Poder Judiciário, veio, portanto, também, dentre outras medidas, a adoção de mandato para juízes da Suprema Corte. A PEC não defende o fim da vitaliciedade no Poder Judiciário, apenas na Suprema Corte, com um mandato de 8 anos.